Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho e esse é o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. Um caminho, uma direção, um verdadeiro Waze, não é? Você coloca o endereço e ele te leva até lá. Te leva até o céu, te leva até a sua meta, porque nós precisamos de uma palavra. E Rema é a palavra inspiradora. Uma dessas palavras é vocação. E essa semana, desde o dia 1º, toda essa semana, passando pelo dia dos mortos, no dia 2, é tempo de santidade. É a festa de todos os santos. E a nossa vida, fundamentalmente, é uma vocação, um chamado à santidade. Quem escreveu sobre isso neste livro, O Sim a Deus, é Maria Beatriz Genari Ruddi, popular Bia Ruddi. Bia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no programa Rema. Obrigada, Padre. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui. E a pergunta que sempre eu faço aqui no início, de onde vem a Bia? Da onde? Muita gente até conhece a Bia do Instagram, de tantas postagens, influenciadora digital, católica, mas você tem uma origem, né? Da onde vem a Bia? Onde Deus me plantou, né? Eu sou de Mogi das Cruzes. Ali no meio dos morros. Isso, ali na No meio serra. de tantos japoneses. Isso. Sabe que eles escolheram Mogi porque disse que é uma geografia que lembrava muito o Japão. Ah, é? Justamente por ter muito morro com água. Né? Então, é verdade. Tem bastante mesmo, e é bom também para a agricultura, então somos o Cinturão Verde de São Paulo, né? Então, nasci em Mogi, e minha família toda, né, de lá, e fiquei em Mogi até quando eu me formei, porque ainda fiz faculdade em Mogi. De Direito, sou formada em Direito, sou advogada. Que medo. Não tem. E quando eu me formei, então... Tem alguma área do direito? Padre, eu exerci pouquíssimo. Ah, é? O direito, foi bem breve. Depois fui morar um tempo fora do Brasil, fiquei um pouquinho no Canadá, e depois voltei para São Paulo já para casar. Fiquei em Vancouver, fui pelo direito, fui fazer o estágio no escritório de advocacia lá. Mas você chegou a exercer? Pouquinho. Então você fez o AB, tudo? Fiz o AB, Falei que o grande presente do direito na minha vida foi conhecer o meu marido, porque quando eu me formei, eu vim para São Paulo fazer um cursinho justamente para passar na OAB. Ele também é da área do direito? Meu marido é advogado e meu marido dava aula no cursinho. E aí foi ali que eu conheci, né, o Marcelo. E aí hoje eu não advogo, logo larguei o direito, mas eu falo que o grande presente do direito na minha vida foi ter conhecido meu marido. Quer dizer, vocês se conheceram direito? A gente se conheceu direito. Tudo direito. Que legal. Mas aí você foi para Vancouver antes de conhecê-lo? Não, eu já conhecia, mas a gente não namorava nada. Realmente, enquanto ele era professor, ele foi só o meu professor mesmo. Ah, peraí. Você está fazendo direito, daí o professor era o Marcelo. O professor era o Marcelo do cursinho, depois da faculdade. Entendi. E aí foi muito interessante, porque eu me formei e eu sempre gostei muito, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dessa área do turismo. E eu consegui um estágio, então fora do Brasil, mas a gente ficou muito preocupado, né? Eu não conhecia ninguém, já vai assim, consegui um estágio. E aí o Marcelo, que era um professor incrível no cursinho, que dava uma abertura muito para os alunos conversarem, um amigo mesmo, lembrei dele e falei para os meus pais, olha, eu tinha um professor no cursinho, que era uma pessoa muito próxima, eu tenho certeza que ele pode me dar uma boa sugestão, se eu devo ir, se eu não devo, né? Se ele deve conhecer o escritório, porque nós éramos de Mogi, não conhecia. E assim foi, né? Liguei para ele, conversei, ele foi atrás de saber do escritório, me orientou, mas aí começamos a conversar, né, com uma proximidade maior. E aí fui para o Canadá, e só quando eu voltei do Canadá que a gente realmente começou a namorar e se conhecer melhor. Faz tempo? Estou casada há 21 anos. Filhos? 2. Um que vai fazer agora 16, em dezembro, e a minha filha que tem 17. Nossa, juntinho? Juntinho, 1 ano e 7 meses. 16, 17 e cumpriram a missão. Sim. E agora estão com 2 adolescentes em casa. 2 adolescentes em casa, mas que, graças a Deus, filhos maravilhosos, sim, seguindo aí um futuro bem promissor, muito queridos. Já tem ideia de estudo eles? Sim, minha filha presta... do direito? Ela quer fazer direito e ele quer fazer direito? Não. Ela quer fazer direito. Ah. Sim, ela vai prestar agora, né, vestibular esse ano. E ele diz que vai prestar daqui 2 anos economia.
Então, eles são filhos muito queridos, graças a Deus. Mora em Mogi? Não, viemos. Daí, logo que eu voltei do Canadá, eu já fiquei em São Paulo. Ah, então já... Já fiquei aqui, daí nos casamos em São Paulo e aí sempre morei em São Paulo, desde então. Aí tá, essa vida de família, a gente está entendendo, e de repente você descobre essa vocação ao turismo e começa a exercer, como que é? Então, sempre gostei muito dessa área do turismo, mas na hora de prestar faculdade, fui para o direito, mas nas minhas férias de faculdade, eu era guia de turismo. Eu trabalhei os 5 anos na Estela Barros, e levava a turminha toda para Disney, fazia mais esse tipo de turismo nas férias, não é? E aí, quando eu me formei, então, fiquei no direito um tempinho, mas logo depois eu tinha uma grande amiga, que tinha uma empresa de eventos e turismos aqui em São Paulo, cujo marido tinha sido transferido para Singapura. Entendi. E conversando com ela, ela falou, você não quer vir trabalhar aqui na empresa? Preciso de alguém para ficar aqui no meu lugar. E aí foi muito bom, porque eu não estava mesmo muito feliz na área do direito, eu sentia falta do turismo. Então, fui trabalhar na empresa dela e fiquei por lá quase 15 anos. Uhum. E hoje você continua? Então, daí não, padre. Ah, não? Não, daí... Estou voltando agora. Eu ouvi dizer que você estava com uma turma para ir para a Terra Santa. Isso, como é que é estou isso? voltando agora. É muito interessante, né? Como Deus vai mexendo, assim, nos caminhos. Eu, então, não trabalhei, né? Fiquei com o turismo até os meus filhos serem pré-adolescentes. Daí eu estava viajando muito. Fiquei quase 15 anos. Mas eu vi que era hora de parar. Eles precisavam realmente da minha presença por mais tempo. E aí eu até fui trabalhar com comércio. Eu abri uma farmácia de manipulação aqui em São Paulo, que é um ramo da minha mãe, em Mogi, há muitos anos. E daí veio a pandemia, enfim, tudo. Acabei que saí da farmácia. E agora, mais nesse universo, né, com o Deus Convida, trabalhando mais junto nessa área, né, pessoal, do catolicismo, enfim, me deu essa vontade de voltar para o turismo, mas agora na área da peregrinação. Então, voltei para essa empresa que eu trabalhei durante muitos anos, dessa minha grande amiga, né, que chama Motivation, e juntos estamos abrindo um braço na Motivation para peregrinações. Então, interessante. Mas aí, dentro desse monte de coisa, você vive sua fé. Sim. Né? E aí, como é que é isso? A Bia católica. A Bia católica. Então, a gente já sabe que é Bia casada, Bia mãe, Bia advogada, Bia promotora de peregrinações e viagens para Disney. Sim. Né? E agora, de repente, você nasceu num berço católico, como foi isso? Então, essa história que se mistura um pouco com o tema que o senhor deu para o programa hoje, vocação, santidade, né? Eu acho que tem tudo a ver. Então, nasci sim no berço católico, né? Minha família é católica. Mogi das Cruzes é uma cidade que, posso dizer, é uma cidade maravilhosa. Tem uma festa que todos os anos a gente vive lá de forma muito intensa, que é a festa do Divino Espírito Santo. Já fui. Incrível. Então, assim, cresci no meio de tudo isso, né? E nessa festa, inclusive, meus pais tiveram a graça de 1996 serem um dos organizadores, porque na festa do Divino existem os festeiros e os capitães de mastro, né, que sobem o mastro da bandeira na praça da cidade. É incrível. E meus pais foram convidados a serem capitães de mastro. E quem era o diretor espiritual nessa época dos festeiros e dos capitães de mastro era o Dom Paulo. Dom era Paulo o bispo Mascarenhas Roxo. Na época, em 1996, ele era o bispo, né, então, de Mogi. E eu tive a graça de ter, então, um acompanhamento muito próximo do Dom Paulo, inclusive dentro da minha casa. Numa fase de adolescente mesmo, né? Então, lembro de jantares em casa, onde eu podia fazer aquelas perguntas bem de adolescente para o Dom Paulo. E eu lembro daquela gargalhada incrível. Sempre começava com um sorriso, né? Nunca espantava, sempre acolhia. E foi me moldando. Eu falo que eu nem sabia que existia uma palavra diretor espiritual naquela época. Mas hoje, conhecendo... Que ano mais ou menos era isso? 1996. Né? Sabe que em 1992 eu fiquei padre. 92. Né? E o primeiro lugar onde eu fui trabalhar é aqui. Nós estamos aqui no Instituto Menino São Judas Tadeu, aqui, ó,
calendário do ano que vem, a agenda do ano que vem, né? E o nosso informativo. Eu não vim no Instituto, eu vim na Paróquia São Judas Tadeu, que é aqui do lado. No Jabaquara, que acabamos de celebrar aí o dia 28 de outubro. E quando eu cheguei, o bispo daqui da região Ipiranga, Dom Celso Queiroz, ele convocou todos os padres para um retiro, né? Retiro do Clero, acho que era março. Eu cheguei em fevereiro, em março já tinha um retiro. E realmente eu fui, o retiro era em Mogi. E era na Casa Tabor. No Tabor, né? Sim. Eu lembro que quando eu cheguei, o Dom Celso disse, você vai levar o violão. Ele falou para mim. Levei o violão para tocar lá, né, nos padres, no retiro dos padres. Aí tinha uma plaquinha, era Tabor, né? Mestre, bom é estarmos aqui. Estava escrito na plaquinha. Eu fui para o quarto, era de tarde, o retiro ia começar depois da janta, então eu tinha todo o tempo do mundo. Fiquei olhando aquela plaquinha, fui para lá, comecei a meditar o episódio da Transfiguração. Foi ali que eu fiz a minha primeira música como padre. Nossa, né? que lindo. Que é aquela música. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Foi ali. Você conhece o Tabor? Conheço. Hoje, faculdade Paulo VI. Não mais naquele local. Hoje a faculdade Paulo VI está na cidade. Mas é muito bonito mesmo. E aí, enfim, né, tive essa vivência toda na festa do Divino, muito próximo do Dom Paulo. E posso dizer com toda certeza que foi ali. Olha como as coisas são, né? O senhor tendo cantado exatamente essa música. Pois é, eu estou estranhando porque isso foi em 93 e você está falando de 96. Quer dizer, é muito próximo. Padre, com as mesmas palavras, porque eu anotei aqui para dizer exatamente isso. Eu tenho certeza que o meu grande encontro com Deus, né, para essa caminhada que hoje eu vivo, foi na Festa do Divino. Na Festa do Divino, gente, a gente tem as alvoradas. Então, 5 horas da manhã, está todo o povo na rua e a gente sai em procissão, rezando, cantando, né, clamando o Espírito. E eu fiquei, assim, realmente tão preenchida que eu lembro que a hora que eu estava no final da procissão, virando já ali do lado da catedral, eu olhei todas aquelas bandeiras, aquele povo, e eu disse ali, Senhor, não permita nunca mais que eu saia daqui. É bom estar aqui. Bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Olha que ele está até emocionado. É o Monte Tabor, né? É incrível, né? E aí, nessa vivência cristã, muito próxima do bispo, o Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que nos deixou agora em 2022, você começa a refletir sobre vocação. Ainda aí, não. Não? Ainda não. Então, não, deixamos não. o livro da Bia, deixamos para o segundo bloco. Não, E daí? Isso, fui assim, me senti tocada, né? Gostava muito de participar da igreja, mas assim, nunca participei de pastoral. Eu era uma católica de missas aos domingos, né? Sacramentos todos. Mas, enfim. Católica elementar. Me preenchia, mas praticante. Isso, mas praticante, né? De oração, enfim. Foi realmente nesse tempo difícil que todos atravessamos da pandemia que eu dei o tempo que Deus precisava que eu desse para Ele. Então, durante a pandemia, como todos ficamos presos, você também ficou e pensou, o que eu vou fazer de útil para a humanidade, para a igreja? Olha, padre, foi até um pouco antes de chegar nessa parte, chegou a pandemia, então nós nos isolamos, acabei desfazendo a minha sociedade, né, no comércio que eu tinha, e tive a graça mesmo de assistir as missas de forma diária, coisa que eu nunca tinha feito até então. E aquilo começou a me preencher muito, né? E no meio de toda aquela tristeza me vinha uma paz e um sentimento tão bom que me Pelo Facebook ou... Televisão. TV Aparecida, Canção Nova. Você ia procurando? Eu ia procurando. Então, cozinhava ouvindo a missa, depois no final da tarde eu via mais alguma coisa. Olha lá, gente, nós vamos conhecer melhor essa experiência positiva do tempo da pandemia. E como é que nasceu esse filho aqui. Enquanto a gente faz um breve intervalo na TV Evangelizar, você pode pular para o canal Padre Joãozinho no YouTube
e a gente vai continuando aqui. Daqui a um minutinho a gente volta com mais programa Rema e Bia Ruth. Vida também. Muito bem, voltamos com o programa Rema, que é Padre Joãozinho, e estou entrevistando hoje essa simpatia que é a Bia Ruth. Bia, você estava nos dizendo que, então, durante a pandemia, na clausura terrível daquele 2020, a partir de março, foram acontecendo na sua vida coisas assim que foram positivas, e uma delas foi o acesso à missa. Sem sombra de dúvidas. Então, dia inteiro dentro de casa, e então eu ligava a missa, ouvia várias reflexões, né? Comecei a pesquisar e vi que isso realmente me alimentava. E, em contrapartida, nós também encontrávamos os amigos de forma virtual. Então, fazíamos Zoom, tudo isso, e eu sentia muitas pessoas muito tristes, né? Muito tristes, brigas dentro de casa, problema com os filhos, com os maridos. E eu entendi na hora que aquilo era um recado de Deus para mim, né? Que esse dom maravilhoso, essa paz na minha casa, essa harmonia, era algo que estava lá não só para mim, mas que tinha que se colocar para os outros, né? E daí? Pro bem. Como é que isso transborda num livro que está cheio de padre na capa? Olha aqui, ó. São 20 histórias de discernimento, resposta vocacional e alegria em Deus. Pois é, como é que padre, surgiu? Eu sei que foi resposta de uma oração mesmo. Mesmo. Eu digo que até é um milagre, porque eu fui numa noite, dormi e rezei para Deus nesse modo, né? Senhor, me ajuda a ajudar quem precisa. E foi mesmo, foi uma oração bem forte. E olha, gente, milagrosamente, o pessoal do Deus Convida já conhece essa história. Eu acordei e eu tinha o projeto do Deus Convida inteirinho no meu coração, padre. O que é o projeto do Deus Convida? Que eu deveria montar um grupo de oração, que ele deveria se chamar Deus Convida, quem eu deveria chamar para me ajudar. Mas isso durante a pandemia? Sim. Isso que todo foi mundo em maio, dia 4 de maio, nós lançamos o Deus 2020. Convida. De 2020. E esse livro nasce junto com esse projeto? Um pouquinho depois. Por quê? Então o Deus Convida... O Deus Convida começa tudo. Deus Convida, se você quiser, você pode entrar aqui no Instagram, coloca Deus Convida, que você vai se encontrar diariamente com a Bia, né? É um dos motivos que eu convidei, ela também me convidou para escrever um dos capítulos do livro, mas de saber que temos uma influenciadora digital familiar de Mogi das Cruzes, né, que está evangelizando pelas redes, mas não começou como uma conta no Instagram, começou como um grupo de oração. Como é que é isso? Na verdade, junto. Vamos criar um grupo de oração. Na verdade, era um grupo para meditarmos diariamente a palavra de Deus, o evangelho do dia. Essa era, né? Nos alimentar da palavra enquanto estivéssemos... Era um grupo de WhatsApp? O que era? Já no Instagram. Eu nem sabia mexer no Instagram, mas... Instagram. Já nasceu no Instagram? Já nasceu no Instagram. E dá para criar grupo no Instagram? Como é que é isso? Não, eu fui convidando as pessoas. A Bia está me dando aula de Instagram hoje aqui. Na verdade, não. Eu fui convidando as pessoas para seguirem. Então, começou com minhas amigas mais íntimas e com a minha família. Então, eu liguei para minhas tias. Ah, tá. Você criou uma conta e disse assim, gente, vamos nos encontrar onde? No Instagram. Isso. Estava todo mundo preso. Deus Convida. Então, cada dia um viria para fazer a reflexão do Evangelho. E assim começou. E aí, padre, que foi muito interessante, porque como nós estávamos nesse momento de isolamento... Ah, tá. Porque daí você fazia com... Fazia live com a pessoa, com o convidado, e as outras pessoas entravam para ouvir e fazer lá os comentários. O que acontece? Por nós sermos de Mogi, então nós temos, né, é a cidade de interior, a gente conhece muito mais pessoas. Eu tenho uma tia que dá aula na Faculdade Paulo VI, então também conhece muitos padres. Eu comecei a convidar Maria Cecília Mazzarolo. Ela dá aula de língua portuguesa, ela orienta o pessoal lá no TCC, enfim, participa das bancas. E aí ela ia me passando também o contato dos padres, né? Muitos eu também já conhecia. E eu comecei a convidar os padres também para virem participar do Deus Convida e fazerem conosco a reflexão do Evangelho. E muitos padres vieram. Porque também estavam com as paróquias
fechadas, todo mundo com um tempo muito maior. E aquilo me sensibilizou muito. Eu falei, gente, isso está muito lindo, né? E essa proximidade com os sacerdotes foi me inspirando, então, a vontade de escrever esse livro, para que nós pudéssemos entender melhor o sacerdócio. Ainda em 2020. Por quê? Porque a gente vê que existe, sim, hoje, uma crise de resposta vocacional. E eu falei, e o que é isso? E comecei a pesquisar um pouco mais. Aí você achou 20. Achei 20. E rezei para Deus, né? Quando veio essa ideia no meu coração. Certamente o primeiro foi Dom Paulo. Por quê? Porque quando eu tive essa inspiração, eu não sabia se era algo realmente bom, se eu devia seguir, ou se isso Aí era você uma foi falar invasão com seu amigo de intimidade, infância. lógico. Aí eu corri e falei, Dom Paulo, olha, eu tô com uma ideia assim, assim, assado, vamos conversar? E aí, claro, vem aqui, né? Ele ainda brinca, você está escrevendo livro, ele fala, vem, mas tem que ser aqui na minha toca. Aí eu fui à casa dele, conversamos, ele falou, siga Beatriz, você vai encontrar lindas histórias, vai ajudar muitas pessoas, mas principalmente você vai ajudar os padres. Porque como eu sempre prego nos retiros, todo padre tem que fazer esse encontro, né? Do começo da história dele, isso é muito importante. E aí, então, falei, vamos. Ele falou, você é o primeiro a dar o testemunho para o seu livro. E aí Então ele deu o maior empurrão. Ele deu o maior empurrão. E aí eu falei, bom, então vamos lá. E eu rezava para Deus me inspirar, as pessoas que deviam ser convidadas para esse livro, para que se algum jovem, principalmente, se sentisse tocado, Mas tivesse você já tinha trabalhado referências. com pastoral vocacional, alguma coisa assim? Nem sabia como escrever um livro, como editar um livro, como vender um livro, nada, padre, nada. Porque é interessante do livro da Bia que ela entrevistou as pessoas, mas com um propósito, né? Dom Paulo, como é que surgiu sua vocação? E aí você acaba mostrando para ela um pouco do seu fígado, né? Do seu coração, do seu cérebro, do seu estômago. E aí chega Dom Paulo, depois tem Padre Elcio. É lá de Tatuí? Isso, porque o meu marido é de Tatuí. A família do meu marido é de Tatuí. Que também é cidade da música, né, padre? É Tatuí. Esse dia eu te vi em Tapetininga. Então ali é pertinho, né? O padre Fernando, que está aí no livro também, é de Tapetininga. O Padre Fernando. Padre Fernando, é do Bom Pastor. E aí, né, mas tem também uns que assim, né? O Padre Juarez, tagarela pra caramba. Sim. Padre Juarez, meu amigo. Eu sei. Nossa, então, isso que eu falo, é tudo tão de Deus. E quando mas como é que Deus, você chegou no Padre Juarez? Pela televisão? Como eu cheguei no senhor? Uma ligação, padre, nem eu acredito. E quem me indicou para você? Ou foi pela rede? Eu seguia o senhor, eu amo as suas músicas, o Mini Sermão. E falei, nossa, Padre Joãozinho seria um espetáculo no livro, com certeza. Estou fazendo uma varredura aqui, o Frei Cláudio de Camargo. Isso, ele é agostiniano. É agostiniano? Agostiniano. Mas aí você chegou lá em Curitiba como? O Frei Cláudio eu já conhecia porque o meu marido é advogado, uma época prestou um serviço para a Ordem Agostiniana, então nós tivemos contato com o Frei Cláudio. Então o livro foi surgindo... assim, um foi puxando o outro. Exatamente. Então, os que eu conhecia, né? E os que eu conhecia só de forma virtual. Mas o interessante era isso, é que eu ia ligando e as pessoas iam falando sim, sim. Padre Cláudio de Mogi. Não, de Brás Cubas, na verdade. Delfino, isso, mas é da Diocese de Mogi. Diocese, então ali pertinho, né? Ali pertinho. Deixa eu ver aqui. Padre Diogo. O Padre Diogo também é da Diocese, mas o Padre Diogo hoje ele estuda a liturgia em Roma. É verdade, eu conheço ele. Ele está lá. Está estudando no Santo Anselmo, em Roma. Fez reflexão conosco do Evangelho anteontem, no dia de Todos os Santos. Padre Pedro Antônio Ariete. Esse aqui de São Paulo, Ariede. Ele é pároco da São Dimas, aqui em São Paulo, na São Dimas. Olha isso. E eu dou catequese na paróquia São Dimas, com o Padre Pedro. De quê? Eu sou catequista de primeira Eucaristia lá. Padre Elielton José da Silva. Camiliano. Quer dizer, tem religiosos e tem... Isso também foi uma coisa muito interessante, porque eu não sabia, não conhecia direito essa diferença e fui aprendendo tudo no livro. Então, mas aí, se alguém quiser... Padre Miquelino, ali da Nossa Senhora do Brasil. História Padre linda. Miquelino tem uma história muito bonita. Tem. Abraço a todo o meu povo querido. Faz tempo que eu não vou na Igreja Nossa do Brasil, esqueceram de mim. Frei Tiago Borges. Carmelita. Também da Basílica da Sé. do Carmo, em São Paulo, isso. Quer dizer, interessante. Padre Cleiton. Padre Cleiton diocesano de Mogi, ele é o vice-reitor hoje da Faculdade Paulo VI. Ah, é? É.
Uma coisa interessante ali em Mogi, na Faculdade Paulo VI, é que Dom Paulo, que abre o livro, ele teve uma ideia à frente do seu tempo de investir em leigos, fazendo teologia, né? Por exemplo, Maria Angélica, professora de História da Igreja, é professora nossa na Faculdade de Uniana, em Taubaté. Rosana Manzini, você conhece? Não, Rosana só os Manzini, nomes. é professora de Doutrina Social da Igreja, e muitos outros, não é? Que foram a Roma com apoio financeiro, inclusive da Diocese de Dom Paulo, sim, e depois voltaram de lá e ajudaram a formar o clero. Olha, é uma coisa à frente do seu tempo. Leigos formados em teologia, preparados para formar o clero, formar padres, né? E é só padre que tem aqui no livro? Nesse volume, sim. Mas... você está pensando em outro volume? É uma coleção, porque Deus nunca pede pouco. Sim, nós vamos abordar as 4 vocações. Então você vai fazer um livro do Sim a Deus, volume 2, só com religiosas. O próximo é o matrimônio. O matrimônio. Eu já comecei, que também está sendo assim uma descoberta incrível. Como é que vai ser como esse vocação. Peraí, esse livro aqui, se alguém agora está nos ouvindo e diz assim, nossa, que livro interessante, eu quero saber a história desses padres aqui, um Big Brother vocacional, né? Você entra na vida de cada um deles. Como é que a pessoa faz? Porque eu tenho um aqui, eu ganhei, está autografado. Isso. Mas tem como adquirir esse livro? Sim, ele está à venda no Mercado Livre, também na Amazon também no formato digital. E algumas paróquias acabaram comprando também e estão vendendo. Então, Nossa Senhora do Brasil está vendendo. Tem no Mercado Livre que eu quero ver, hein? Tem, pode pôr. Até nos Estados Unidos. Na Amazon dos Estados Unidos, eles entregam lá também. Porque é curioso, o livro é impresso lá e depois vem para cá. Aonde? Nos Estados Unidos. Esse livro é impresso nos Estados Unidos? É. Como assim, para que ir tão longe? Pois é, acho que foi a forma que o editor conseguiu para que a gente tivesse um custo acessível. Deu certo. Tanto que eu fui fazer o lançamento lá, né? Semana passada. E as pessoas compraram pela Amazon de lá. Lá na Amazon... Isso, entrega de um dia para o outro, chega. Lá é um pouquinho diferente, é em polegadas, a capa é mais brilhante. É outra impressão. Por conta deles, né? E para o Brasil eles fazem nesse formato. Mas em português ou em inglês? Em português. Mesmo livro, interessante. Bem interessante. Então, e aí o próximo vai ser o do matrimônio. E o matrimônio é um pouquinho diferente. Não vão ser só testemunhos, né? Tem alguns padres que estão, inclusive, me ajudando em alguns tópicos específicos. Entendi. A escrever. E aí eu vou trazer só alguns recortes dentro dos temas de alguns testemunhos. Mas está bem bonito também. Então, você vai fazer um livro do Sim a Deus sobre matrimônio. Depois tem alguma outra ideia? Sim, aí eu vou para a vida consagrada e termino com os leigos. Vamos abordar as 4 vocações. Que interessante. 4 seria ministros ordenados? Sacerdócio, matrimônio, consagrados e a vida leiga, né, dentro da igreja. Tem muito mais vocação. Tem, né, padre? Tem muito mais vocação. Acho que você poderia Vamos lá. fazer um livro só de bispos. Olha só. Lindo. Né? Tem a vocação... Também é profissões, né? Sim. Você veja, por exemplo, a questão política, né? É uma vocação. Né? Uma vocação. E missionários leigos... o nosso tempo já estão me avisando aqui que já está acabando. Olha, gente, está deliciosa essa conversa. Eu quero falar para você em primeira mão, estamos aí com a editora SCJ lançando Coroas de Amor ao Sagrado Coração de Jesus. Aguarde, não é? Hoje eu só vou mostrar que assim, você dizer, o que é isso? É um livro de oração, não é? Não tem o ofício da Imaculada Conceição? Tem o irmãozinho dele agora que é Coroas ao Sagrado Coração de Jesus, com a apresentação do Padre Zezinho. O Padre Zezinho ficou encantado aqui com esse livro que foi escrito há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos. Então, a gente resgatou essa forma de rezar as coroas de amor ao coração de Jesus. O que é isso? Aguarde que eu vou explicar. Enquanto a gente vai beber um gole d'água,
você que está aí nos acompanhando pela TV Evangelizar, você também vai lá, bebe um gole d'água e volta, mas também pode entrar aqui no YouTube e a gente vai continuar, inclusive, rezando pela sua intenção. Você que quer uma oração, entra no YouTube que eu vou ler seu nome agora no intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e o programa Rema volta já. Muito bem, gente, voltamos para o último bloco deste programa Rema Delicioso com a surpreendente influenciadora digital Bia Rude e autora do seu primeiro livro, que é uma série de 382 livros que ela vai escrever sobre vocação. O Sim a Deus. Esse daqui é de padre, né? Mas vai ter de tudo, né? Enfim, vocação sacerdotal, já tem aqui, né? Vocação matrimonial, exatamente. O outro, né? E esse aqui é o livro, mas você disse que tudo teve origem num projeto mais amplo que é o Deus Convida. Isso. E eu fico acompanhando você no Instagram, como é que é a conta? É Deus... _convida. Deus sabe o que é o underline, né? Underline é aquele risquinho para baixo, assim. Deus _convida. Eu acho interessante esse nome que você criou, porque Deus Convida tem a ver com vocação, mas tem a ver com vida. Exatamente. Como é que é isso? Como é que surgiu esse nome? Então, para mim, quando Deus Convida veio como inspiração, era exatamente isso, porque Deus estava convidando as pessoas a virem realmente ouvir a sua palavra, né? A meditar todo dia a palavra. Daí, conversando com a minha tia, Maria Cecília, ela falou, sim, sem sombra de dúvidas, é um convite, mas veja também, é porque em Deus tem vida, né? Com Deus a vida. Aí eu falei, exatamente isso. Aí colocamos o V maiúsculo, né? Para escrever. Então é isso. É o Deus que sempre está nos convidando. E o que rola ali na conta do... É só no Instagram ou tem... É só no Instagram. Só no Instagram. Você se mantém fiel ao Instagram. É só no Instagram, deu certo ali, as pessoas vão chegando. Mas eu vejo assim... que é de manhã, à tarde, à noite, é todo dia. Como é que é isso? Padre, então começou com o Evangelho, né, com a palavra. E aí eu tinha uma amiga que falou assim, nossa, Deus Convida está muito bonito, estou gostando muito. Eu também estou rezando o terço com umas amigas no Zoom. Roberta. Aí eu falei, Roberta, então se você está rezando só no Zoom com um grupo de amigas, vem rezar no Deus Convida para que muitas pessoas possam rezar juntos. A ideia do Deus Convida sempre é agregar todo mundo, né? E aí ela falou, nossa, então vamos. Aí o terço mariano chegou no Deus Convida. Depois já estávamos também rezando o terço da misericórdia. Aí temos uma outra grande amiga, Janice, que rezava a liturgia das horas. Mas peraí, aí várias pessoas têm a mesma senha, estão na mesma conta. Exatamente. E cada uma vendo, não é a mesma pessoa entrando. Então, eu tenho hoje umas 10 pessoas que me ajudam com as lives. Então... que cada um faz um horário, né? Então, a gente divide o dia de semana, o terço. É porque às vezes eu vejo, Deus Convida é Bia, mas aí não tá a Bia, tá uma outra. Como é que é isso? A Bia tá sempre na reflexão da palavra. Eu faço todos os dias. Que hora? No final da tarde, às 6:30. Depois do Ângelus, nós rezamos o Ângelus. E hoje você não fez? Hoje eu não fiz, porque hoje estaríamos aqui. Então, hoje eu só postei. Aí, quando eu não consigo fazer a live, mas é só quando realmente tem alguma outra atividade dentro do tema... que daí eu posto, eu publico e faço uma breve meditação escrita. Senão nós estamos lá segunda a sexta, 6:30, hora da palavra. Quer dizer, entrou no seu Instagram, às 6:30, você está ao vivo? Da tarde, eu estou ao vivo. E já começamos de manhã com as laudes, né? Porque daí também chegou a liturgia das horas, rezamos todas as horas, então... Você que está nos acompanhando sabe o que é liturgia das horas? Sabe que a maior parte das pessoas, dos católicos, eu diria até dos cristãos, não tem a mínima ideia do que é a liturgia das horas. Eu não tinha, eu sou muito sincera. Quanto tempo faz que você conheceu a liturgia das horas? 2 anos. Existe um aplicativo no iLiturgia e iLiturgia, é muito interessante, em que você pode, pelo celular mesmo, você coloca laudes. O que é laudes? Hoje é São Martinho de Lima, religioso, tá? Vamos fazer a memória. Daí você entra... E aí tem um hino, tem 2, 3 salmos, aí tem um trechinho da palavra de Deus, tem preces, né? Tem um cântico evangélico, tem uma bênção final. Isso dura de 10 a 15 minutos para rezar
as laudes, mas tem também outras horas. Tem, por exemplo, a hora terça, às 9 da manhã, a hora sexta, a hora nona, as vésperas, que é no final da tarde, e as completas, que é à noite. E aí tem também a liturgia das horas, né? A liturgia, o ofício das leituras. Você faz em qualquer horário que você quiser e tem uma leitura da tradição da igreja. Quanto tempo tem isso? Isso tem 2000 anos, porque se inspira nos salmos, é o jeito cristão de rezar os salmos. Jesus rezava a liturgia das horas porque ele rezava os salmos, ele era um judeu piedoso e orante. E os religiosos rezam, até por obrigação. O padre faz o compromisso de rezar diariamente a liturgia das horas. Você diz, mas para leigo também, você é uma leiga. Isso. Você reza a liturgia das horas? Nós rezamos todas as horas. Todas as horas? A gente começa já com a prima, laudes, prima, e aí matinas, e aí vamos terça, sexta, vésperas, terminamos com as completas. Rezamos. Me explica como que é isso. Tudo no Instagram? Tudo no Instagram, padre. Gente, coisa fantástica. Fantástico. Então, a gente tem uma agenda que começa 8 horas da manhã e termina 9 horas da noite todos os dias. No Instagram. Peraí. Deixa eu entrar agora aqui no seu Instagram, que agora eu fiquei curioso. Isso. Você está me dizendo que o Instagram Deus Convida tem reza o dia inteiro. O dia inteiro. Deus, vai lá, entra lá. Deus underline convida. E a gente deixa tudo que a gente fez no dia fica publicado até o outro dia de manhã. Uhum. Daí eu apago o feed e começa um novo dia. Como assim? Você apaga? Eu apago a publicação. Eu apago a publicação da liturgia das horas daquele dia, porque no dia seguinte vai ficar gravado do outro dia. A única coisa que fica gravada no feed é a reflexão do Evangelho. Por quê? Porque senão vai ficar muito cheio, não é? E aí as pessoas querem procurar alguma coisa, fica muito difícil de encontrar. Você não me explicou como que eu faço para colocar essas pelotinhas aqui. Gente, ele está perguntando isso porque nós tivemos uma aula hoje de Instagram. Eu sou esperto em redes sociais, gente. Vocês me conhecem, tem 1 milhão de seguidores, né? Mas eu confesso que eu sou ignorante de Instagram. Eu tenho 262 mil seguidores no Instagram e sou ignorante. Aí hoje estava a Bia me explicando como coloca link, como que faz isso, como que faz aquilo. E agora ela tem umas pelotinhas aqui, umas bolinhas aqui. Os destaques. É destaques? Chama destaques, isso. Você tem um monte, eu não tenho nada disso no meu. Você tem que... Isso aí é a segunda aula, né? A segunda aula. Vou ter que contratar a Bia aqui para me explicar. Como é que é? Olha aqui, ó. O meu não tem nada. Não tem as bolinhas. Não criou destaque ainda, vai criar. Não tem nada. Tá pobre. Tem que mudar isso aqui. Até parece, né, gente? Meu Deus do céu. Mas enfim, a gente reza com a graça de Deus. Sim, mas aí você reza. Tudo foi chegando. O dia todo. Quer dizer, a pessoa entrou agora no Deus Convida, que eu estava entrando aqui. Deus Convida. Vou entrar aqui. Vai ter alguma coisa agora? Agora não, porque se nós estamos fazendo qualquer outra atividade, como agora eu estou aqui, o canal não está ativo. Porque eu estou vendo que não tem nada. Não, por quê? Para as pessoas poderem acompanhar o que nós estamos fazendo. Mas terminando aqui, já vai entrar a oração das completas. Entendi. Então, quer dizer, não tem atividade agora no Deus Convida. A nossa atividade agora é participar do programa Rema. E depois você vai colocar um destaque. Que estava na agenda, inclusive. Ontem, eu sempre ponho a agenda na noite anterior. Então, na agenda de hoje estava lá. Mas, Bia, você consegue fazer alguma outra coisa? Você ficou presa no... Você é uma prisioneira. Eu sou o marido. Graças a Deus, meu marido trabalha muito. E aí eu consigo levar tudo durante o dia, né? Até a hora que ele chega. Daí... Ele chega... Aí eu acabei a reflexão do Evangelho. Porque senão não vai dar para escrever o livro sobre matrimônio, né? 7h30 eu termino. Tanto que quem reza as completas depois nunca sou eu. Você vai entrevistar o Marcelo no livro do matrimônio? Vamos abrir o livro, né, amor? Vamos abrir o livro. Que lindo. Declaração de amor aqui, ao vivo e a cores. Vamos ver quem é que está participando conosco aqui no canal, no YouTube. Vamos ver. Montes e montes de pessoas. Vamos ver quem está aqui. Além da Dona Helena, né? Giovânia Moreira, Márcia da Silva de Instagram. É mais fácil o Instagram, Márcia.
Amanhã eu estou em Lavras. Amanhã eu estou em Lavras. A Márcia de Lavras. Padre, coloca a Bia para administrar seu Instagram. Silvia Cavijo. Cavijo, ela é de Sorocaba. Ela é de Sorocaba. É ministra extraordinária da Eucaristia, também Santa Rosália, a paróquia dela. Faz tempo que eu não vou a Sorocaba. Passo na frente sempre, mas não tenho. Dalva Rude. Ela é minha prima de Taubaté, conhece o senhor. Ela é consagrada na Missão C de Santos, do Padre Marlon. Do Padre Marlon. O Padre Marlon lançou um livro lindo agora. Ah, eu tenho. O que fazer com os limões que a vida te dá, incrível. E ela disse que já rezou com o senhor no Cerco de Jericó, acho que o senhor foi lá rezar um terço com eles uma vez, na Missão C de Santos. Sim. Ela te conhece também. Maria Luísa é de Ilhéus. Peço oração pela recuperação da saúde de minha cunhada Simone Fontes. Pode deixar, estamos em oração. Regina Viveiro. Aqui de São Paulo. Nossa, você conhece todo mundo que está aqui. Peço oração pela minha família e por mim, Francisca Alves de Lima, Mauritino, Ceará. Depois, o método aqui. O método, a Magda está falando o seguinte. Temos a hora sexta, mas o Ângelus. O Ângelus também. Também. O Ângelus a meio-dia e às 6 da tarde. 6 da manhã, não? 6 da manhã, não. Tá certo. E no Deus convida. Ok. Lucimara Cípulo, não Lucimara estamos lá porque estamos aqui. É isso mesmo, né, Lucimara? Ela é de Curitiba, Lucimara. E quantas pessoas, mais ou menos, você acha que atinge diariamente? Olha, no final do dia, quando eu consigo ver quem assistiu às lives, nós temos, em média, de 100 pessoas que assistem de forma fiel às lives. É uma pequena comunidade já. A gente fala que é uma família mesmo, porque nós nos conhecemos, nós trocamos mensagens, rezamos uns pelos outros. Não tem comunidade eclesial de base, agora tem a comunidade digital de base. Eu não gosto muito da palavra virtual, né? Porque às vezes virtual parece que não é real, né? E você sente que essas pessoas estão unidas? Muito. O Deus Convida é uma família orante, sem sombra de dúvidas. Tanto que, aos poucos, a gente vai conhecendo as pessoas pessoalmente. Agora, né, que a gente voltou a esse convívio social. Então, eu já fiz, no final do ano passado, um almoço de confraternização. Então, alguns vieram. Pessoalmente? Meu sonho é fazer isso com o mini sermão. É demais, e agora com o Santo padre. Terço. É demais. Porque, olha, a gente se encontra, é uma emoção muito grande, mas parece que a gente já se conhece a vida toda. E, aos pouquinhos, estamos conhecendo cada vez mais pessoas. Eu rezo o terço diariamente no YouTube e por meio do Zoom. Desde maio de 2020, nós já estamos em 22. Como Deus Convida, maio de 2020. É verdade. E sabe que eu tenho a maioria que tem ali, eu tenho ali 30 pessoas que são as que rezam dentro do Zoom, que não falham. Isso. Não falham diariamente há 2 anos. E 90% dessas pessoas nunca vi. Então, nunca encontrei. Isso mesmo. É uma emoção. Quando a gente lançou o livro, conheci muitas pessoas também. Muitos vieram para o lançamento do livro. Nossa, foi uma emoção que é indescritível. Muito legal. Vai formando uma espécie de família, não é? Vai. É uma comunidade. Sabe, Bia, para terminar, isso é uma questão, é uma forma de presença, não é? Quem ama se faz presente. Então, obrigado aí pela sua presença no programa. O que você gostaria de dizer como minuto final? Fica livre. Olha, acho que se eu pudesse dizer um grande presente, né, que eu tenho dessa caminhada, como carinho de Deus mesmo, pelo meu sim, foi ter estreitado o meu relacionamento com Nossa Senhora. Eu vendo o seu curso agora, né, de Mariologia e todas essas belezas, sempre tive Nossa Senhora um carinho muito especial no meu coração, com certeza. Mas ter esse relacionamento de mãe e ver o quanto ela me capacita a receber o Espírito Santo de uma forma muito linda, cada vez com menos reserva, sem sombra de dúvida, é o meu caminho para a santidade. Então... Que maravilha. Terminamos com chave de ouro, coroando Maria. Ela falou uma coisa interessante. O curso de Mariologia, esse mergulho, essa imersão em Maria, estão com as matrículas abertas. Você quer participar? É só, em qualquer rede minha, você deixar o seu contato, principalmente no YouTube, no Mini Sermão, em qualquer lugar você me encontra, ou então você entrar na Faculdade Deuniana, DEHONIANA, Deuniana, e ali você se inscreve.
na pós-graduação em Mariologia vai dar esse mergulho. Vamos lá, vamos fazer, lá, vamos participar da próxima turma. Começa em janeiro. Né? Foi uma alegria, Bia. Muito obrigado aqui pela oportunidade de participar desse capítulo da sua história. Né? Obrigada, padre. Nós ficamos por aqui. O padre Reginaldo Manzotti já está lá, né? Preparado para a sua experiência de Deus, e você fica conosco aqui na TV Evangelizar. Ficou curioso? Nós vamos ficar mais uns minutinhos aqui no canal Padre Joãozinho no YouTube. Pula para lá, vem aqui que eu vou falar seu nome e colocar a sua intenção. Semana que vem tem mais. Boa vida e boa experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Até mais.